Fala galera, mais um episódio de Estúdios Brown na área e vamos aí falar do nosso patrocinador, a Banlec. A Banlec é uma plataforma para inversão de risco, para venda das tuas fotos. Lá você pode criar álbuns públicos, privados, você pode criar um site, você pode dar desconto para o teu cliente. É uma plataforma muito completa para venda de fotos. A Banlec está atrás de áreas diferentes de fotografia. Ela hoje é muito baseada em esportes e eventos. E você pode entrar no site, tem um QR Code aí na tela, clica com o teu celular, entra lá. A Banlec é uma plataforma realmente completa, com uma taxa incrível de 9% em cima da tua foto, que é um preço super legal de mercado. A Aninha vai apresentar hoje a nossa maravilhosa convidada. Inclusive, vou deixar um recadinho aqui para vocês. Se vocês já conhecem a Banlec, escreve aqui nos comentários que você já conhece. Isso. Se você usa, coloca em qual área que você está vendendo suas fotos lá. E se você não conhece, conta pra gente aqui se você não conhece também. Se você conheceu através do episódio, fala pra gente um pouquinho sobre essa relação, pra gente poder trazer mais conteúdo para você sobre a plataforma, tá bom? Bom, nossa convidada de hoje nervosa. Fiz até um textinho aqui, ó. Temos pauta hoje. Fizemos pauta pra não errar nada. É a Nana Moraes. Nana, obrigada demais, assim, por aceitar nosso convite. A Nana tem 30 anos de mercado com pouca coisa, gente. Coisa pouca. Tem um espaço cultural, o Retratos, da Benjamin Constant, onde acontece muita coisa bacana, tem muita história para contar. Veio de uma família de fotógrafos, tem um trabalho comercial e autoral incrível. Sou muito fã. Ela trouxe uns livros aqui para mostrar pra gente um pouquinho disso. Então, a gente está ansioso aqui para poder te ouvir. Então, primeiro eu quero agradecer o convite. É sempre uma satisfação dividir um pouquinho da minha história, né? E ouvir também das pessoas, né? Fazer essa troca, porque tudo é uma troca, né? E a gente não faz nada sozinho, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e a gente poder conversar. E vamos aí. Legal. Preciso agradecer também o Dante, né? Que fez essa ponte. Isso. Dante queridérrimo. Exatamente. Eu queria fazer um parênteses. A Nana é uma referência para mim desde muito novo, assim, né? Uma pessoa que está no mercado junto com o meu pai, que é amigo dela. Trocaram várias coisas. Então, assim, desde criança eu frequentei com ele o estúdio dela, ou para levar um equipamento, uma lente, ou com a própria irmã dela, que trabalhou muito com o meu pai também. Então, assim, muito importante para mim você estar aqui. Fico muito feliz de você ter aceitado o convite. Imagina, a gente faz parte de famílias de fotógrafos. Exato. E fotógrafas, né? Isso é muito legal, né? Meu pai dizia que a maior herança que ele podia deixar para a gente era o trabalho, né? Era a força do trabalho, era a gente se colocar no mundo a partir da nossa trajetória, e que de fato isso aconteceu, né? A fotografia, eu diria que ela nos guiou, né? Como um lugar mesmo, que tem até um diretor de teatro francês que ele falava, esqueci o nome dele agora, porque quando eu fico nervosa com esse negócio de câmera, eu esqueço o nome de todo mundo. Mas ele dizia assim, a gente tem 1000 maneiras de atuar no mundo, né? Então, a fotografia foi a minha escolha de atuar no mundo, no sentido da ação política, de ser histórico no mundo mesmo, né? E isso, vindo de uma raiz familiar, ainda é mais forte, né? Muito bom. Muito legal. Você é uma retratista, né? Eu me chamo de retratista. Eu acho que dentro dessa trajetória toda que eu venho seguindo, e aliás são mais de 30 anos. Na pesquisa do e-mail. É que eu deixei na bio lá 30 anos, já há alguns anos que está lá, né? Mas são mais. E eu comecei a fotografar tarde, na verdade, né? Porque eu achava que já tinha fotógrafo demais na família. Meu pai era fotógrafo, meu irmão Sérgio Moraes já era fotógrafo quando eu comecei a fotografar. O Sérgio seguiu uma carreira de fotojornalista, né? Se aposentou esse ano, trabalhou muitos anos na Reuters como chefe
da fotografia no Brasil e tudo mais. E lá nos anos 1984, que foi quando eu estava na faculdade, e eu já tinha 2 filhos, eu tinha entrado na faculdade de jornalismo, entrei, na verdade, me formei na faculdade de jornalismo na PUC de São Paulo, a gente morava em São Paulo nessa época, justamente porque eu queria escrever e não fotografar. Falava, meu pai já é fotógrafo, meu irmão já é fotógrafo, está bom de fotógrafo na família. Mas aí eu tive 2 filhos durante a faculdade, a Lígia, que é a mais velha, e o Ricardo, que é o mais novo e que é fotógrafo também, hoje da Reuters, Ricardo Moraes. E, bom, naquela altura, ele ainda era um bebê, né? Eu tive 2 filhos e estava precisando trabalhar. Então, o Sérgio, nessa época, o meu irmão, trabalhava numa agência chamada Agência Angular, que era dirigida pelo João Bittar, um grande fotógrafo que nos deixou, infelizmente, muito cedo, mas que deixou um legado maravilhoso, um trabalho maravilhoso. Então, era o João Bittar, a Marisa Leão, que na época era esposa dele, e tinham vários outros fotógrafos, e o Sérgio fazia parte desse grupo. E eles estavam precisando de uma secretária. E eu, com 2 filhos, já precisava trabalhar, né? Ainda na faculdade, mas já estava precisando trabalhar. Aí lá fui eu trabalhar de secretária. Bom, descobri que sou uma péssima secretária. Na época, inclusive, não tinha nada de digitalizado, né? Era tudo manual, nem máquina elétrica eu acho que tinha, só tinha máquina elétrica as grandes empresas. Então, eu errava sempre no atenciosamente. Era uma desgraça, e eu tinha que refazer tudo e tal. E o João Bittar, ele achava um absurdo eu escrever. Ele falava, que história é essa de você escrever? Você tem que ser fotógrafo, seu pai é fotógrafo, seu irmão é fotógrafo, justamente por isso você tem que ser fotógrafo. E eu falava, não. Até que um dia ele falou assim, olha só, você tem todas as facilidades, né, para se tornar fotógrafo. Pega uma câmera e sai com um dos nossos fotógrafos. Tem na época, o Jânio Quadros estava despontando como possível candidato à prefeitura de São Paulo. Ele falou, vai lá fotografar o Jânio Quadros com esse fotógrafo, mas ele que tem, obviamente, a obrigação de trazer a foto, mas você faz lá um filminho, vê o que acontece. Aí lá fui eu, né? Aí fiz lá o meu filminho, aí revelamos e tal, aí eu mostrei para o meu pai olhou, falou assim, meu pai José Antônio, eu não sei se eu falei o nome dele. Não. José Antônio, meu pai maravilhoso, onde tudo começou. Então, meu pai olhou o contato, falou, até que você leva jeito, mas eu nunca vi ninguém começar a fotografar fotografando, né? Então, vem trabalhar comigo. Nessa época, ele trabalhava no Estúdio Abril, em São Paulo. Vem trabalhar comigo e aí você vai poder ver as várias áreas da fotografia, ver qual você se adapta mais e tal. E aí, o barato também é que, desse contatinho, a minha foto foi publicada na revista Senhor. Ensaio já. Eu fiquei muito feliz. E aí eu fui trabalhar, então, com meu pai e estava em processo de formatura da faculdade, né? E foi, então, que eu fiz o meu primeiro ensaio, que eu considero o meu primeiro ensaio autoral, que foi para a matéria de semiótica, onde eu propus um ensaio inspirado em Foucault. Eu propus um ensaio no Hospital Psiquiátrico Juqueri. Naquela época, naquela altura, vocês podem imaginar o que eu encontrei naquele hospital, né? Enfim, resumindo, eu fotografei 2 colônias. A colônia, porque o Juqueri era dividido por colônias, a que tinha alguma possibilidade de sair de lá, que podiam ser mulheres, porque eu fui nas colônias femininas, podiam ser mulheres alcoólatras, não necessariamente com problemas mentais e tudo mais,
E aí tinha a segunda colônia, que eram, de fato, mulheres que traziam alguns problemas mentais, mas que tinham a possibilidade de fazer algum tratamento, e a última colônia, que eram as consideradas irrecuperáveis. Aí eu pedi para ir nos dois extremos. No primeiro dia, eu fui, de fato, eram mulheres muito carentes, que queriam me chamar de mãe o tempo todo, era uma coisa assim muito carente mesmo. E aí eu fui lá, fiz minhas fotinhas e tal, e saí de lá. Bem, no dia seguinte voltei para a colônia Barra Pesada, vamos dizer assim. E, de fato, eu vi coisas bastante difíceis de ver. Mas enquanto eu estava lá fotografando, e com filme, obviamente, essa época eram filmes, enquanto eu estava lá fotografando, ok, estava tudo bem. E aí, em um determinado momento, eu vi que os filmes haviam acabado. E o rapaz que estava me acompanhando, eu falei assim, olha, os filmes acabaram, eu estou indo embora. Quando eu fiz isso, esse movimento assim, eu estava ardendo em febre. E aí, naquele momento, e isso tem bem mais de 30 anos, naquele momento eu entendi o que eu queria fazer. E eu também entendi como a fotografia me protegia, e eu entendi como era importante que eu soubesse escutar outras realidades que eu não conhecia através da fotografia. É claro que isso é um pensamento que foi elaborado depois de uma trajetória, mas ainda bem que eu tive a chance de elaborar esse pensamento, porque foi quando eu tomei a decisão de fazer o meu trabalho autoral. A gente sabe que o mercado ele nos leva para muitas coisas boas. Eu pude sustentar meus filhos, criar meus filhos, dar estudo aos meus filhos, trabalhando comercialmente no mercado, sempre muito responsável, mas eu sempre tive esse desejo, né, de uma trajetória em que eu pudesse juntar o que eu sempre quis fazer, que era escrever, juntar a fotografia e juntar a minha posição política na vida. Como eu falei no início, né, eu tenho a minha posição, o modo que eu escolhi viver, é um modo em que a política, no sentido histórico, obviamente não partidário, ela é muito importante. Tudo que eu faço, no fundo, tem um movimento político, né? Então, eu dei assim o meu grito de liberdade e falei, agora eu vou fazer meus trabalhos autorais. E aí, então, que eu tive a ideia, todo o meu trabalho comercial eu continuo fazendo, adoro fazer, adoro ser retratista, adoro que me escolham por isso, para fazer os trabalhos comerciais. Preciso disso para viver, porque é disso que eu vivo, é o meu ofício. Mas o trabalho autoral eu colocaria num outro lugar. Eu colocaria como um trabalho visceral, mais do que autoral, né? Então, em 2007, eu dei esse que eu chamo de grito de liberdade e resolvi mergulhar. Tive que me organizar, né? Porque senão o mercado, as nossas necessidades sempre justificam, hoje não vai dar para fazer isso, amanhã eu faço não sei o quê. Não, tracei uma meta, tantos dias por semana eu vou trabalhar nisso, aconteça o que acontecer, a menos que seja um trabalho assim, né? Sim, também claro. a gente tem que ter jogo de cintura, né? Mas fiz a minha meta, né? E aí decidi que eu ia fazer uma trilogia de livros, e que eu chamei que se chama, né? A trilogia se chama Desamadas. E é uma trilogia, são livros, são encontros em que eu busco trazer à tona histórias, realidades de mulheres que vivem sob preconceito, que vivem discriminadas,
que são julgadas por essa sociedade perversa, e ouvi-las, escutá-las e trazer à tona suas histórias. Então, o primeiro trabalho, eu me encontrei com mulheres que trabalham como prostitutas de estrada. Logo que eu comecei o trabalho, eu quis batizá-lo, porque eu acho legal você batizar o seu trabalho, porque é como batizar um filho, né? Você já espera alguma coisa, você já vai traçando assim algum caminho, né? Nem que seja o caminho da liberdade, mas você traça alguma coisa quando você nomeia. Inclusive, você também evita de já trazer no nome juízos de valores, que é tudo que eu não quero quando eu faço esses trabalhos. Então, eu fui ao dicionário e, para minha surpresa, no dicionário tinha, sei lá, 100 nomes. Todos pejorativos, obviamente, né? Piranha, cadela, mulher da vida, mulher à toa, parará, e andorinhas. Andorinhas? Aí, eu gosto de brincar de dicionário até hoje, né? Aí fui em andorinhas. Cheguei em andorinhas, a ave, papapá, parará, tarará, prostitutas de estrada. Eu falei, que bênção! O nome do livro ser Andorinhas, né? Então, foi assim que Andorinhas começou. E daí, bom, aí a gente pode falar mais de Andorinhas e tal, depois, se vocês quiserem, mas só para completar o raciocínio, depois de Andorinhas, então, que foi lançado em 2011, eu mergulhei no segundo trabalho. E eu me lembrei, então, que as andorinhas sempre falavam para mim, eu sou prostituta, mas eu não sou criminosa, porque no Brasil prostituição não é crime. O que é crime é a exploração sexual, né? E elas falavam isso como uma forma de se colocarem, de ter um pouco de autoestima que é tão destruída, né? É tão difícil delas conseguirem manter qualquer autoestima, porque a sociedade não deixa que elas façam isso. Mas isso era uma forma delas se colocarem. E eu fiquei pensando sobre isso. E daí, quando eu então lancei o livro Andorinhas, eu imediatamente comecei a pensar nas mulheres encarceradas. Bom, passei por um grande período de estudo e de tentativas de entrar no sistema prisional, que era sempre rechaçado quando eu falava de fotografia. Foram 4 anos tentando. Caramba! Mas aí eu consegui. E aí, então, depois desses estudos todos, eu fiz um projeto que chamou-se Projeto Travessia, onde eu propus estabelecer uma correspondência fotográfica entre as mães presas e os filhos e filhas fora da prisão. A ideia veio, não sei se vocês sabem, pelo fato de que as mulheres, quando presas, quando encarceradas, elas praticamente não recebem visitas. As filas para visitar os homens são de quilômetros, literalmente, não estou exagerando. E as mulheres, ninguém. Os motivos são muitos. Desde o motivo moral, que não se admite à mulher o erro. A sociedade é muito mais complacente com o homem do que com a mulher, até o fato de que 80% dessas mulheres, ou mais, são chefes de família. E quando elas são presas, a família se destrói. São chefes de família porque seus maridos já foram assassinados ou estão presos, ou não há maridos. Então, às vezes, a maioria das mulheres presas também são presas por tráfico de drogas. Então, elas acabam sendo presas em trânsito e muitas vezes a família sequer sabe que elas estão presas ou não tem como visitá-las porque não tem dinheiro. O fato é que elas não recebem visitas. Então, com esse projeto, a fotografia, né, fez um pouco esse papel. E, de fato, algumas mães não viam os filhos há 5 anos, não sabiam nem como era o rosto dos filhos. Foi muito emocionante, foi muito importante para mim fazer esse projeto. E aí, desse projeto, então, nasceu o livro Ausência. Antes do livro, várias exposições.
E aí, por fim, nasceu o livro Ausência. E agora eu estou começando a mergulhar no terceiro trabalho, em que eu vou me encontrar com mulheres em situação de rua. Caramba. Então, isso eu me embalei aqui, né? Não, É muito porque bom. eu tenho Muito tanto legal. amor, tanta paixão por esse trabalho. Esse é o Ausência Muito e bom. esse é o Andorinhas, né? Eu vi uma reportagem onde você falava que você foi até o Paraná Sim. para Em- fotografar o filho de uma delas. Quatro filhos. 4 filhas. E É, aí- porque o projeto... posso explicar Claro, rapidamente, que aí as pessoas vão entender melhor. O projeto se deu da seguinte forma. Eu levei um fundo de céu, uma foto de um fundo de céu para o presídio, fotografei as mães na frente desse fundo e enviamos essas fotos para os filhos junto com uma carta dela, ou cartas, porque eram vários filhos e muitos estavam em casas separadas, e uma carta minha pedindo autorização a ir à casa dos filhos e filhas, fotografá-los e levar as fotos para a mãe. E daí se estabelecer a correspondência fotográfica. Então, o projeto começou com 20 mulheres que foram selecionadas pela direção do presídio, porque, segundo critérios que não me cabiam. Dessas 20, 18 passaram para a segunda etapa, vamos dizer assim, que é a etapa das autorizações, né, e tal, se comprometendo a participar do projeto e tudo. E dessas 18, 16 fizeram as fotos. Aí as outras que não conseguiram, as outras 2, uma passou mal, enfim, problemas diversos. Técnicos. E dessas 16, apenas 6 famílias autorizaram que eu fosse às suas casas. A maioria das famílias eram nos arredores do Rio, cidades próximas do estado do Rio, e uma do Paraná, de Alto Maringá, da família da Osana, que já é avó, os filhos já são adultos, e daí eu fui até lá visitar os filhos e ouvi-los e trazer as fotos para a Osana. Depois, Osana saiu do presídio, me procurou, e foi muito lindo. Ela conseguiu ver a primeira exposição de Ausência, eu consegui levá-la. E depois ela voltou para a sua cidade e a gente se comunica até hoje por WhatsApp e tal. E aí a vida vai seguindo. Muito legal. Quanto tempo levou para fazer esse projeto? Então, eu consegui a autorização em 2015. Então, no ano de 2015, eu fiz o trabalho de campo, né? Até início de 2016, até meio de 2016. E aí, depois, eu comecei a expressar o trabalho. E foi logo depois, porque são realidades bastante complexas, né? E tão complexas quanto agredidas, violentadas, feridas, rasgadas. Isso tudo eu fui pensando como é que eu vou trazer essas histórias tão difíceis da gente compreender, inclusive, né? Da gente alcançar através da fotografia, né? E aí eu me lembrei de um trabalho que eu tinha ganho da minha sogra, Silvia Grabois, que era um trabalho sobre as arpilheiras chilenas, que foi exposto em Brasília, no Museu da Verdade. Eu acho que é Museu da Verdade que chama, eu sempre confundo o nome. Mas esse trabalho era o seguinte: as arpilheiras são mulheres que, na época da ditadura chilena, usavam a técnica arpilheira, que é uma técnica de bordado e de costura artesanal, manual, em que elas contavam sobre as atrocidades da ditadura através dessas expressões. E elas pegavam sacos de farinha para bordar e faziam telas contando essas histórias. Violeta Parra, cantora, foi a maior disseminadora das arpilheiras chilenas. E aí
isso aconteceu assim, é muito engraçado, porque eu acredito muito nos sinais da vida, né? E quando você está mergulhado num projeto como esse, os sinais te aparecem. Eu ter pensado nas arpilheiras foi totalmente aleatório, me veio à cabeça. Mas depois eu entendi como tinha a ver com tudo que eu queria expressar. Desde do simbolismo, de você tentar costurar as relações, né? Tentar encaixar um pouco essas peças rasgadas dessas histórias, até o fato do bordado. Eu pensei também em Lampião, e Lampião bordava suas próprias roupas, então também do bordado tem uma coisa de luta também, sabe? E eu fui pensando isso e, sobretudo, eu precisava continuar a conversa com elas. Eu precisava entender e escutar de novo, porque a gente precisa aprender a escutar. Isso eu aprendi nesses trabalhos, porque a gente já escuta ou só escuta o que a gente pretende, vamos dizer assim, ou o que não nos agride tanto. Mas a gente precisa escutar para além disso. Uhum. Então, eu reescutei tudo, porque eu gravo tudo, eu anoto tudo, eu tenho um monte de caderninho, li todos os meus caderninhos, escuta também a leitura, né? Então, fui, e aí que eu fui entender, eu comecei a pensar que eu podia construir peças de acolhimento para contar essas histórias. Então, lógico que representativamente, na minha cabeça, simbolicamente, eu fiz uma colcha de casal, eu fiz uma manta de sofá para Tatiane, eu fiz um cobertor para Damiana, eu fiz uma toalha de banho para Osana, na minha cabeça, né? Claro. E aí fiz essas peças, e para contar o que eu ouvi dos filhos e das filhas, eu bordei as fotos com frases, com trechos de carta e com símbolos que protegessem a identidade das crianças. Então, isso foi a maneira, quase como uma catarse do trabalho, sabe? E as cartas? As cartas, eu fiz fotos de trechos das cartas das mães, que são o verdadeiro tesouro desse trabalho. São essas cartas. Porque carta você não mente. Elas não precisavam mentir. Elas não precisavam enganar ninguém, elas estavam ali se colocando para os filhos. Então, essas cartas que elas me permitiram, inclusive, gravar a leitura dessas cartas, me permitiram fotografar as cartas. E aí, eu, com esse material todo, fui pensando que era essa forma de eu conseguir manter essa conversa para então depois chegar no livro, porque sempre o objetivo foi ser o livro. Então, o Guran me aparece no estúdio quando soube que eu estava com esse trabalho pronto. E ele tinha, foi em 2017, e ele tinha uma desistência de uma exposição que ia ter no Foto Rio 2017, e aí soube que eu estava com esse trabalho, foi conhecer o trabalho e eu acabei expondo esse trabalho, nada mais, nada menos do que Centro Cultural Correios. Muito legal. Quer dizer, um trabalho que eu falo que o tesouro são as cartas, eu tenho um convite para expor nos Correios, que nos Correios está errado, eles me corrigiam toda hora lá. E aí começou a trajetória de ausência. Então, depois foi para Paraty em Foco e depois acabou na Fiocruz. Teve uma grande exposição lá de 6 meses, que participou do Abrascão, que é um congresso de saúde coletiva, e participou da comemoração da Declaração dos Direitos Humanos. A exposição na Fiocruz veio em decorrência de uma aula inaugural que eu fui convidada a dividir com uma pesquisadora, Maria do Carmo Leal, que fez um trabalho chamado Nascer nas Prisões. Então, a partir daí, foi acontecendo a trajetória na Fiocruz. Agora, sabe quem inaugurou a exposição na Fiocruz? Quem? Michelle Bachelet. Caramba. Chilena! Legal! Eu Fez um falo, super gente,
Então, os sinais. Não é? Os Total. sinais, eu tenho que acreditar, né? É verdade. Quer dizer, o negócio começa nos Correios, que já foi uma dádiva. E aí, quando vai para Fiocruz, uma chilena, defensora dos direitos humanos, Michelle Bachelet, inaugura a exposição. Bom, aí eu acabei recebendo o prêmio que eu mais amo na minha vida, que foi meu primeiro prêmio de direitos humanos, e dado pela Associação de Trabalhadores da Fiocruz, o que me deixa mais feliz ainda, porque eu entendo que esse trabalho, quando as pessoas se sentem representadas, é tão importante como trazer à tona as histórias. Eu acho que são dois movimentos importantes. É trazer à tona para que as pessoas que não queiram ouvir essas histórias possam refletir sobre elas sem preconceito, e trazer à tona a representatividade. Trazer à tona, porque o que eu ouvi muito, principalmente em ausência, nas exposições, nos caderninhos que as pessoas deixam, era coisas do tipo que me emocionam até hoje. Agora eu sei o que o meu pai sentia quando estava preso, ou a minha mãe. O meu irmão está preso e eu nunca vi ele sendo tratado dessa forma, nenhum preso ser tratado dessa forma. Então, são essas pessoas entenderem, como o nosso ministro dos Direitos Humanos disse, que elas são valiosas e que elas importam para nós. Então, esses trabalhos, eles têm essa função, né? Quer dizer, não sei se é função, não sei se é desejo. Eu acho que é desejo. Eles têm esse desejo, usar a fotografia, se utilizar da expressão fotográfica, seja expandida ou não, mas a expressão fotográfica como um meio de você conversar e escutar o mundo, ou escutar e conversar com o mundo. Sim. Né? Que lindo. Eu aqui fiquei pensando, e você contou lá do primeiro trabalho já com mulheres na faculdade, e terminou contando os livros, e aí me veio a figura folclórica Nana Moraes no mercado publicitário e editorial, que eu lembro de ouvir desde quando eu era mais novo, até quando eu comecei a fotografar, assim, se tinha uma mulher, ou atriz, ou cantora que ia ser fotografada, ou quando ela já não te indicava, se seu nome tivesse no grupo de sugeridos, provavelmente você seria escolhida. E aí faz todo sentido para mim agora, muito mais. Eu já sabia, óbvio, sabia da sua qualidade como fotógrafo, é indiscutível. E a gente sabia que você tinha um cuidado, uma percepção com as mulheres, e faz mais sentido ainda te ouvindo agora, né? Assim, acho que tinha isso mesmo. Então, por isso você era escolhida. Provavelmente essa mulher, quando ela foi fazer alguma foto com você, aí por acaso, ou porque era sua amiga, né? Ela se sentia muito protegida e que era uma coisa que esses dois mercados, tanto o editorial quanto o publicitário, não era tão normal isso há anos 90. Sempre teve aquela postura do fotógrafo quase autoritário, sim, né? Total. Quem mandava era o fotógrafo, né? E de impor a foto. Eu nunca tive, de fato, essa postura. Eu sempre tive uma postura de respeitar o protocolo do cliente, que a gente sabe que isso existe. Claro. Desde coisas simples, como você vai fazer uma campanha publicitária de absorvente higiênico, a mulher não pode ser fotografada com a perna cruzada, que faz todo sentido, porque a perna cruzada indica que ela não está confortável com o absorvente higiênico. Então, desde isso, até, por exemplo, as capas da Nova, que foi uma revista, para quem não sabe, inspirada numa publicação americana chamada Cosmopolitan, e que trazia a sexualidade da mulher sobre um prisma que, na época, poderia ser entendido até como revolucionário, se não se levantasse determinadas questões. Mas dentro do mercado editorial porque colocava a sexualidade da mulher sem tabu. Então,
A capa de nova eu fiz durante 13 anos. E eu fiz a capa de nova muito porque eu achava que eu trazia um legado de meu pai. A gente sabe que as pessoas esquecem muito rápido, né? O meu pai, José Antônio, ele teve uma importância muito grande na história da fotografia editorial brasileira. Ele começou no JB, mas logo foi para a Editora Abril e foi um dos primeiros fotógrafos de moda no Brasil. Foi o primeiro fotógrafo a usar um ventilador para o cabelo esvoaçar, porque a regra era tudo, né? Então, assim, ele tem várias histórias interessantes de meu pai, José Antônio, e eu vou ficar reafirmando o nome dele porque é importante, né? O nome tem a sua importância. E então, me perdi um pouquinho, mas... Não, eu tinha falado dessa sua ligação com as mulheres e que aí... do que eu conhecia bem da sua carreira, que é essa parte. Que aí é o legado do meu pai. Isso. E meu pai, junto com a Fátima Ali, foi quem fundou a Revista Nova no Brasil. Na verdade, a Fátima Ali era a diretora da revista, tudo, e convidou meu pai a desenvolver o conceito da capa. Então, é como se eu tivesse herdado isso. Só que o que o meu pai viveu não tinha muito a ver com o que eu estava vivendo. Eram outras épocas, outras reflexões, outros avanços. Eu já não era filha, eu já era, né? A fotógrafa. Já era mãe, já era fotógrafa e tal. E eu, enfim, fazia tudo de acordo com o protocolo, mas quando eu via que a mulher que estava na frente da câmera estava insatisfeita, ou que o que estava sendo proposto a agredia de alguma forma, eu não clicava. E outra, eu avisava ela, eu falava assim, isso não é legal para você. Tem certeza? É isso que você quer? Então, de fato, eu sempre tive uma cumplicidade muito maior com a pessoa do que com o trabalho. Ou seja, se eu precisasse perder o trabalho porque eu sentisse que estava infringindo qualquer ética ou agredindo a mulher de qualquer maneira, eu preferia não fazer. Aconteceu, por exemplo, eu fazia Playboy, eu fazia VIP. Sim. Então, aconteceu uma vez que eu estava fotografando uma atriz que se agachou e o bico do peito dela apareceu. E na hora que ela se agachou, ela falou para mim, Nana, se aparecer qualquer coisa, você me avisa. Na mesma hora, o editor da revista chegou ao meu ouvido e falou, não avisa não que a gente gosta. Eu falei, tá aparecendo o bico do seu peito. Na hora que ele falou isso. Ah. Então, é isso, né? Assim, a gente pode respeitar, pode ser profissional, respeitar os protocolos profissionais, mas os éticos são inegociáveis. E eu acho que as mulheres, ou os homens também, porque eu não fotografava só mulher, né? Eles sempre sentiram esse cuidado. Eu falei de uma figura folclórica, porque isso existia no mercado, e você não era a única fotógrafa mulher do mercado. Então, exatamente. Assim, você concorria com outras mulheres, inclusive, mas quase sempre, principalmente com um grupo de atrizes que já eram suas amigas ou que te conheciam, você era a escolha certa, se você tiver, ou quando não era indicada já direto para o trabalho. Eu lembro bem, assim. Outra conduta também que eu acho que talvez tenha contribuído com isso é que eu não chegava na foto desavisada. Eu pesquisava sempre sobre quem eu ia fotografar, mesmo pessoas que a gente estava cansada de saber. Eu pedia para ouvir a entrevista se fosse possível. Então, eu acho que, sem saber, hoje eu defendo a fotografia de escuta. Não como um conceito, porque eu acho que não se presta a um conceito, talvez sim, talvez não, ainda estou refletindo, mas se presta a uma ação, né? Eu falo isso inspirada em Bell Hooks, quando ela diz que a melhor forma do amor é a ação, né? É o verbo, né? Então, eu ando refletindo sobre a fotografia de escuta nesse sentido.
Então, talvez nesse sentido, eu não tiro a bolsa da câmera quando eu vou fotografar qualquer uma dessas mulheres, qualquer pessoa, sem antes conversar. E da mesma forma sempre foi a minha conduta em relação ao trabalho profissional, até em relação à publicidade. Eu entrava no camarim para ver como é que estava a pessoa que ia ser fotografada, se ela estava se sentindo bem com o figurino, trocava ideia com o maquiador. Ou seja, esse envolvimento eu acho que é fundamental, e essa escuta o tempo todo, e o cuidado, né? Cuidar é bom, cuidar faz bem para a gente também. Não é só para o outro. O nosso trabalho também fica cuidado, né? E então eu fui aprendendo isso, que cuidar é muito bom. Né? Muito bom te ouvir. Muito legal. Tô pensando aqui em várias coisas que é uma... Foi isso por isso que veio na minha cabeça. Eu até interrompi, porque eu tava pensando, falei, faz todo sentido agora. Toda a imagem que eu tinha construído da Nana, com a explicação que ela deu da carreira dela, do início até os projetos pessoais aqui que ela tá falando. Eu falei, cara, faz mais, já fazia sentido para mim, mas faz mais sentido. Esse cuidado realmente ele existia de uma maneira... além do que é o normal, né? O padrão, não é o normal. O normal deveria ser isso, eu tenho que cuidar das outras pessoas, mas mais do que, né? Um cuidado real mesmo, de se preocupar com quem está ali, e não só com o resultado do teu trabalho. Eu tive, assim, eu acho que a gente é privilegiado, assim, de poder receber personalidades como você para contar essa história toda, de todo o seu processo, de todo o seu trabalho. Isso prova pra galera que é uma coisa que a gente procura muito fazer aqui, que não é só apertar o botão, sabe? Que tem uma bagagem por trás que envolve todo o processo. E quando a pessoa começa a se comparar, por que eu não consigo e fulano consegue? É porque o fulano tá muito além do que a pessoa tá ali só preocupada com equipamento ou com técnica, né? Hoje eu recebi, a gente está fazendo um curso de marketing. Eu ia falar do Léo agora. Com o Léo Saldanha, e ele estava mostrando um trabalho do Scavone, falando que o Scavone se coloca no Instagram como escritor também, né? E muita gente fala assim, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Nem sempre. Eu acho que é muito mais rico. Eu já admirava o seu trabalho, já tinha visto as fotos da Andorinha. É super bonito, tem uma linguagem estética incrível, assim. Só que quando você fala e conta todo o seu processo de busca e como que você chegou lá, e como que surgiu o nome, as referências todas. Todas as referências, isso deixa o seu trabalho, nossa, incrível, sabe? E aí a gente tem vontade de compartilhar e de falar sobre isso, né? Ai, que bom. Então, muito bonito, assim. Muito. Uma aula aqui, obrigada. E a gente mal começou. Nem começamos. Vamos fazer aquela perguntinha? Vai, Nana, qual a primeira câmera, tudo bem, você é filha de fotógrafo, mas que você pegou para fotografar? Foi uma FM2. Super cara, já começou bem. Filha de fotógrafo facilita. Estava encostada lá em casa, uma FM2. Foi a primeira câmera. Eu comecei a fotografar meu filho, que tinha 4 meses na época, e ele era um bebê Johnson, assim, muito gorduchuco. Aí foi até sugestão do João Bittar, falou assim, vai fotografar seus filhos e tal. E aí o Ricardo era bebezinho, aí eu comecei fazendo foto com ele. E óbvio com a Liginha também, mas... Deixa eu fazer uma pergunta que veio na minha cabeça. Eu tenho uma lembrança bem criança, assim, do estúdio da Fonte da Saudade. Acho que você foi lá fazer algum trabalho, alguma coisa. Lembra, o Deri tinha uma casa na Fonte da Saudade. E eu lembro assim de eu descer e eu falar, não pode descer, que a Nana tá fotografando alguma coisa. Você lembra dessa? Mas você lembra dessa casa? Eu não sei se... Olha, eu não tô lembrando agora, porque eu lembro de Botafogo ter vários estúdios que eu trabalhei. Que teve um período, o período mais auge, assim, eu vivia na ponte aérea. E aí eu ficava assim, tipo, uma semana em São Paulo direto, ou ia e voltava no mesmo dia. Então foram muitas viagens, muitos estúdios, muitos aluguéis. E eu vou fazer 60 anos, então a minha memória, assim, ela fica um pouco conturbada. Mas acho que foi nas primeiras vezes que eu ouvi o seu nome, assim. Depois eu ouvi muito e sempre estava ou por causa de equipamento, ou por causa de comentar algum trabalho. Eu lembro do meu pai, eu fazendo assistência para o meu pai.
num estúdio na Fonte da Saudade, e eu lembro bem porque foi uma foto com a Cláudia Raia, para a capa da Nova, em que eles montavam uma roupa nela, no corpo dela, e ela desmaiou de tantas horas que ela teve que ficar lá Na montando. montagem. Então, isso ficou na minha memória, Sim. sabe? Ver aquele mulherão desmaiando, entendeu? Mas, assim, é muita coisa, eu já fiz muita coisa. Quando eu começo a preparar, assim, oficina, que eu tenho muito prazer de preparar, mas me dá tanto trabalho, porque... E é muito bom também esse trabalho, porque eu vou lembrando, é muita coisa. Eu já trabalhei muito nessa vida. Isso é bem legal, né? Muito bom. Vai você. Eu ia perguntar, a gente tem, a gente coloca na bio dos episódios a sua bio, os seus links, os seus acessos, mas aonde que a gente encontra, por exemplo, as fotos do seu pai? Eu sempre, eu tô ouvindo você falar, você tá me passando as referências, depois eu vou lá e busco todas as referências dos livros, dos autores, dos fotógrafos, das pessoas que você mencionou. Eu posso responder embaixo da mesa? Até hoje a gente não fez isso. A gente não digitalizou o trabalho do meu pai. Eu digo a gente porque a responsabilidade não é só minha, né? É minha, do Sérgio, do Ricardo e da Luísa agora, que é filha do Ricardo e também filha do Sérgio e também é fotógrafa, minha sobrinha. E está brilhando também como fotógrafa, ela faz muito esporte e tal. A gente tem essa ideia, a gente tem lá no retrato o Acervo JA, em que conta um pouquinho da história, mas o meu pai sempre teve uma organização muito particular, ou seja, só ele entendia a organização dele. Então, a gente tem que tomar coragem e ter dinheiro também, que vocês sabem que isso custa muito dinheiro, para fazer esse... uma meta de ter no site do retrato, que também está sendo construído, ter uma aba Acervo JA, em que se possa, então, trazer a memória do meu pai. E isso é muito, muito importante para a gente. Mas, agora que o Sérgio se aposentou, a gente vai tentar botar esse projeto de pé. E agora também que os editais, né, voltaram e tal, aí pode ser mais possível, né? Porque até então a gente sabe como foi difícil, né? Como o ser humano se adapta, né? É verdade. A gente teve que se adaptar a uma pandemia e ao fascismo ao mesmo tempo, o que nos tornou tudo mais difícil para a gente, né? Então, mas agora, graças a Deus, as duas maldições estão sendo eliminadas, né? Não é resolvida, mas nem tanto. Nem tanto. A gente sabe que elas deixam sequelas e muitas. Mas, enfim, é um projeto. O meu site também ele está no ar, mas ele é como se não tivesse, absolutamente desatualizado. E a gente acaba se comunicando mesmo pelo Instagram, né? Mas eu posso te ceder algumas fotos, se você quiser mostrar e tal. Eu tenho umas reproduções. Eu quero. A gente faz umas edições com as suas falas. E a gente coloca, faz uns cortes, coloca legal. as imagens. E a gente fez do Rogério, falando sobre a foto... A foto do Senna. A foto do Senna, falando sobre a foto do poeta, do Carlos Drummond de Andrade, né, que virou uma estátua. E isso é muito legal, porque o pessoal fica esperando ver a imagem, né? E eu fiquei super curiosa também, você contando. Eu vou te mandar. Eu tinha pesquisado, na verdade, porque eu assisti várias entrevistas suas e você falava do seu pai em Paraty. E aí eu fui pesquisar as fotos dele. Não achou nada, né? Não achei nada. Então, o Bob Wolferson, ele tinha uma revista chamada Sem Número. Sim. Ele fez uma edição em homenagem ao meu pai. Eu tenho essa edição lá no Retrato. Eu tenho também. Eu não sei se tem digital. Tem? Então me empresta. Pronto, já bem legal. Aliás, essa edição foi bem importante para mim, sabe? Porque ela me acendeu a luz de que eu ficava
querendo guardar a memória do meu pai, fazendo a capa da Nova, que de alguma forma não tinha nada a ver comigo, mas eu achava que eu tinha que ter isso como um resguardo mesmo. E quando o Bob fez essa matéria, que o repórter foi o Hélio Rara, quando eles fizeram a matéria, falando do meu pai, pesquisando o material dele, eu vi que isso era o menos importante. Que o mais importante mesmo era a concepção dele sobre a fotografia. E que eu não precisava fazer alguma coisa que eu não acreditasse para guardar o nome dele, muito pelo contrário, né? E aí que isso contribuiu. Então, essa revista é muito cara para mim também. Ela tem esse significado. Eu lembro que eu mandei um e-mail para o Bob falando isso. Eu acho que até eu assustei, sabe? Porque eu falei, você me libertou com essa matéria, agora eu vou dar meu grito, não sei o quê. Vale a pena ver essa matéria. Quero ver. Todas as edições da revista maravilhosas, são incríveis. É uma revista incrível, com aborda em tecido, é uma revista super especial. Quem puder ter acesso. Eu acho que ele não está produzindo mais. Eu acho que não. Porque chegavam no estúdio, então a gente recebia, porque ele mandava lá para o estúdio. E mandava mais de uma, tá, inclusive. E aí eu não tenho visto mais novas, assim, as últimas vezes. Eu acho que em decorrência mesmo dos da problemas dificuldade, que a gente foi vivendo com a cultura, né? Mas o Bob passou um monte de problema com o Nossa, estúdio, aquelas com coisas terríveis, né? E sempre se reinventando, né? Mas chega uma hora, né, que a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Que é outra pessoa que daqui a pouco a gente vai atrás de você, né, Bob? Bob. Você de vez em quando tá no Rio, vamos atrás. Sabemos. A gente esperou até agora, a gente vai te chamar agora. E ele é um barato, né? Ele é incrível. Ele é incrível. E acho engraçado, você estava falando aí do seu site, e me veio uma coisa, né? Como caiu em desuso. As pessoas, muito mais hoje em dia o Instagram para os fotógrafos realmente engraçado, né? Assim, não é desuso. A Ana, por exemplo, é uma pessoa que usa muito o site e faz, inclusive, ajuda outros fotógrafos a desenvolver o site deles e tal. Ana? Opa! Ó, aí, ó. Tá aí. Ana! Tô precisando muito. Mas falando de tecnologia e como isso é interessante, e também, aí você falou a coisa de digitalizar o do seu pai, e hoje, o Aderi, meu pai, teve scanner no estúdio muito tempo, o Daniel Matar teve também, inclusive era o mesmo tipo de scanner, eles dividiam, inclusive, como operar aquilo tudo, mas hoje tem muitas empresas de digitalização de documentos que já estão aptas a fazer isso com qualidade, que não se tinha que importar um super... porque ninguém estava especializado. Hoje em dia não, você tem alguns lugares que são para museu, para sei lá o quê, que já estão com uma qualidade que vale a pena. Então, você estava falando do projeto, acho que facilita... Falam duas coisas de tecnologia, nada a ver. O Instagram tomou conta e você consegue digitalizar com muito mais facilidade hoje em dia. E assim, é engraçado, né? Porque a coisa da tecnologia, ela aproxima e afasta ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que estar dialogando com ela o tempo todo, né? Então, hoje o meu site, ele é pior eu ter do que não ter, porque ele está tão desatualizado que é melhor eu não ter. Mas se eu não tenho, eu também, né? Então isso que a Aninha fala, tem que ter. Tem que ter, porque o meu não tá no ar, a Aninha reclama. Aí tem o Instagram, que facilita a sua vida, você vai lá, põe o que você quiser e tal, mas aí ele é passageiro. Então, se alguém quer saber alguma coisa que não está acontecendo nesse momento, ninguém vai ficar lá no seu feed procurando. Então, aí a gente vai se perdendo. Eu me perdi totalmente. Eu fui a última fotógrafa, eu acho, pelo menos do Rio de Janeiro, com certeza, a usar uma digital. Eu tinha muita dificuldade de entender a linguagem digital, porque eu comparava o tempo todo. Eu só entendi a linguagem digital quando eu a entendi como uma outra linguagem. Sim, que é. Né? Mas enquanto é como se a gente vai aprender inglês, fica traduzindo, você não aprende. Você só aprende quando você aprende a pensar em inglês, né? Sim. É mais ou menos, linguagem é linguagem, né? É mais ou menos isso. Então, a minha primeira câmera digital foi em 2009, para vocês verem.
como, acho que 2009, os Você lembra qual estúdios era? aqui foi a... Viciadinho, cara. Foi a Rácio. Foi a raça. A Você primeira já foi foi a pro Rácio. Magá já. Só que aí eu tive uma falta de sorte, que ela veio com defeito. As primeiras todas vieram, com aquele back não funcionava, e todo mundo migrou para os outros. Não, e aí, obviamente, a culpa era de quem? Minha. Sua, sim. E não da Rácio, né? A gente teve esse problema também. Né? Ainda bem que você não desistiu, né? Porque muitos fotógrafos desistiram nessa transição. Aí hoje eu tenho a Phase One. Que foi quem, na verdade, conseguiu estabilizar esse negócio, né? Teve aqueles DCS Pro antes da Kodak, que já era legal, mas não era uma coisa muito diferente do que era a fotografia ainda, que a gente estava acostumado. Ainda tinha uma pegada pixelada, digital, apesar de eram fotos grandes já, mas... E eu falava, o pixel nunca chegará no tamanho de um já, grão. Eu falava isso. Eu falava, eu defendo o filme, porque o pixel é quadrado. Um quadrado nunca chegará. E os diabos, não é que eles conseguiram uma qualidade tão absurda, que aí eu também acho o seguinte, vê se você concorda comigo. Hoje a fotografia digital tem olhos de águia. A gente não suporta ver. É verdade. Ela nos dá informação que a gente não precisa. E para um retratista, então, que você vê o que tem dentro do poro do antepassado da família da pessoa, no poro, aí você fica horas lá. Ou na área escura, que não tinha informação, que né? Você só queria uma área, né, preta ali, aí você vai lá e tem um grão, porque tem a cortina que estava atrás, ou fundo de... Às vezes fundo de camurça, que era para sumir, você vê a camurça atrás. Mais. Não, o brilhinho, o veludo, preto, isso que eu tô falando. Tem o pontinho branco do veludo preto. Exatamente. Que era pra sumir. Aí você fala, põe o veludo que está resolvido o fundo preto. Não, você vê a textura do veludo, quer dizer... Então, assim... A tecnologia, mais uma vez, né, ela é, digamos, controversa, né? Porque ela nos dá, mas ela também nos faz ter... Às vezes você não quer aquilo, entendeu? Então, esses trabalhos, né, você fez em digital, óbvio. Esse é todo filme. Todo filme. Todo não, filme. Então. O Andorinhas é todo filme. Eu usei um filme 3200 ASA, porque eu não queria interferir com nada, queria estar só com a minha câmera e... Deixa eu abrir aqui para vocês virem alguma coisa. Eu queria estar só com a câmera e interferir o mínimo possível. Isso, a gente vai botar depois também. Os textos são seus? São também, mas são textos compartilhados, eu posso dizer assim, porque são todas falas delas, de verdade. Uhum. Eu só formato, eu só dou a cara do texto e, claro, faço as costuras, aí sim, com o meu texto. Mas é nosso, o texto, né? E a ausência, eu não tinha opção. Tinha que ser digital, porque eu tinha que mostrar as fotos da própria câmera quando ia ao presídio, muitas regras, muitas coisas. E também foi num período... E todos esses trabalhos são sem patrocínio, são todos custeados por mim. Eu diria que a gente por mim. Encontra? Se a gente quiser comprar os livros, onde a gente encontra? A gente encontra tem na Amazon, tem no site da editora Now. Ah, legal. E tem também no direct, se quiser, eu posso enviar também. Andorinhas está meio esgotado, mas eu acho que ainda consegue. E a ausência que eu lancei esse ano, né? Sim. Ah, legal, bacana. Eu nunca pergunto isso, mas agora me pintou a curiosidade, que ela falou da câmera. Você que edita e trata suas fotos? Sim, atualmente sim, né? Desde um pouquinho antes da pandemia já estava começando com esse exercício. Por duas coisas assim que eu penso. É claro que trabalhos publicitários, aqueles megas trabalhos, eu não me arvoro a tratar nada, porque são critérios que eu não alcanço. Não estudei para isso, não alcanço, e temos excelentes profissionais para isso.
Mas os retratos, sobretudo, ou trabalhos assim para teatro, trabalhos com cliente direto, vamos chamar assim, eu prefiro tratar. Eu prefiro tratar por 1000 motivos, porque eu trato manualmente, sabe? Eu trato artesanalmente, eu vou conversando. Da mesma forma que eu bordava conversando com as minhas mulheres presas, eu vou conversando com o fotografado, eu vou entendendo se aquela ruga faz algum sentido ou não. E eu acho que o tratador não tem esse tempo. Mesmo que ele queira, ele não tem esse tempo. Então, e ele também não participou da foto, ele não conversou, né? E às vezes você acaba ressaltando ou não ressaltando alguma coisa e também não tem tempo de conversar com o fotógrafo. E aí eu fui fazendo isso um pouco, começou um pouco assim. Depois, sinceramente, começou também porque os orçamentos foram caindo cada vez mais. E aí, se eu tivesse que dividir com um tratador, eu ia ter que cobrar um valor muito abaixo do que eu precisava, né? E aí eu fui entendendo também que eu podia juntar as duas coisas, né? Juntar uma qualidade autoral nesse tratamento e poder oferecer um custo mais acessível, que eu não precisasse onerar demais o orçamento em função de ter mais profissionais envolvidos, né? Bacana. Então foi um pouco isso. Mas eu sou meio autodidata, assim, eu aprendi observando, conversando com amigos, dando dicas, obviamente. E a melhor dica que eu encontrei foi que há várias maneiras de você chegar no mesmo resultado e você pode buscar o seu, né? Então, eu fui buscando o meu. Você usa Photoshop? Photoshop. Usa o Lightroom, não? Eu uso o programa Capture One. Capture One. Quase todos os... Porque ela tem a Phase One. Mas não só isso. Quase todo fotógrafo que está no mercado de alguma maneira publicitário, ou ele vai cair no Capture One. Né? Você vê, a gente falou do André que usa Canon e usa Capture One, porque... O Capture One é melhor. Mais estável e eu sinto facilita o contact sheet dele, é mais fácil de você mexer. Eu me dei melhor com ele. Eu usei muito tempo o Lightroom, mas engraçado é que nem você ter um Volkswagen, um Ford, uma Canon, e a vantagem Nikon, do né? Capture é que você pode fotografar com ele e já fazer setagens nele na foto, e não que eu já faço. Deixar para depois. Ele te ganha esse tempo. Em teoria, o da Canon também, todos, mas ele é mais amigável a plataforma ali para você chegar no teu resultado. É bem mais amigável. Tá ali naquele quadradinho ali, você tem os básicos ali todos e... Eu atualizei ele agora, eu tô precisando aprender algumas coisas. Eles melhoram. Mas vai ser, rápido. Você vai conseguir. A sensação que eu tenho é que ele consegue ler melhor o arquivo da câmera. Sim, exportar também. Exportar sobretudo. Os diretores de arte preferem quando você exporta via. Ele tem uma qualidade, mas ele entrega. É mais difícil de você errar, ele já tem alguns padrões pré-definidos que fazem sentido. É um programa melhor. Se você puder, é um programa pago. Se você puder e você tiver mercado que te justifique. Mas hoje todos são pagos. O Lightroom também é. Não, mas aqui a gente fala para todo mundo, então assim, é um programa pago. Existem opções grátis que não são essas que a gente está falando, mas ele é um programa Ele é de assinatura, não? Ele é de... Você compra... Tem duas assinatura? Formas. Tem duas formas, pode ter assinatura e pode ter o anual. Eu caí pro Canon e me adaptei, então... Mas eu entendo que ele faz uma diferença. Ele é mais fácil de usar. Vai, Aninha. Não, tava olhando as perguntas. Eu sei. Uma curiosidade. Você sempre trabalha com projetos ligados à mulher. Da onde veio essa referência? Olha, na verdade... Eu sempre achei a mulher mais interessante, né? Porque ela traz muitas complexidades. Então, foi um pouco sem pensar, que foi natural,
não foi uma busca de uma militância feminista, por exemplo. Mas, ao decorrer do trabalho, ao decorrer dos anos, na escuta dos anos e dos processos, eu fui entendendo que sim, é uma militância também. E sobretudo, porque eu acho que essa militância ela vai se colocando cada vez mais importante no sentido de você abraçar mesmo, né, questões que são tão negligenciadas, questões que são tão tristes que a gente vive na nossa sociedade, como, por exemplo, o feminicídio, questões reprodutivas, opções de gênero, enfim, né? E a mulher, ela tem um pouco isso, né? Ela carrega muita coisa. Só um exemplo, como a mulher é importante nesse sentido. Eu agora vou começar o 3º trabalho da trilogia. E eu vou me encontrar com mulheres em situação de rua. A opção pela situação de rua tem 1000 motivos, inclusive o último, que foi a pandemia. A gente sabe como aumentou a fome, como aumentou as pessoas, né, nessa situação e tal. Mas, sobretudo, porque também fazendo andorinhas, eu aprendi que a mulher só vai para a rua em último caso. 15% da população de rua é de mulher só. 85% de homem. Porque o homem ele vai para a rua com mais facilidade, vamos dizer assim, seja pelo alcoolismo, seja porque ficou desempregado, mas ele sabe que a mulher está com os filhos. A mulher, quando ela é obrigada à rua, ou quando ela é jogada à rua, ou quando ela prefere a rua ao que ela está vivendo, é porque a coisa é muito séria. Então, eu acho que quando a gente traz essas escutas, traz essas histórias, traz essas reflexões a partir da mulher, a gente abraça mais, acolhe mais as histórias e eu acho que elas penetram mais na gente também, né? E eu acho que tem coisa também que não se explica. Sabe? Às vezes as pessoas, mas por quê? Por que você estava lá no estúdio tão tranquila e resolveu ir para o interior do Paraná fotografar uma família que você nem conhece? Não sei lá por quê também, e também sei lá se precisa saber por quê, né? É o que eu faço, é como eu escolhi atuar no mundo, né? E é isso aí. Muito bom. Muito legal. Achei que tivesse alguma referência de militância do seu pai, porque você... Olha, o meu pai sempre nos criou de forma muito politizada mesmo. Meu pai me dava Simone de Beauvoir para ler. Ele que me apresentou Simone de Beauvoir. Ele me apresentou Sartre. Ele me apresentou Paulo Freire. Ele me apresentou Nízia da Silveira. Né? Então, assim, a minha educação, de fato, foi muito privilegiada nesse sentido. A gente era muito amigos, eu era assistente dele, a gente era muito amigos, a gente conversava muito. Eu fui militante na época estudantil e muito inspirada pelo meu pai. Eu sou afilhada de Hélio Pellegrino, que é um psicanalista... Pai do Elinho. Né? Pai do Elinho. E não foi à toa que meu pai o escolheu para ser padrinho de uma filha dele, né? Então, assim, eu tenho referências de fato, e a minha maior referência de fato é meu pai, né? Mas a vida me trouxe outras referências de tão importante, né, como já citei, Paulo Freire, Nízia da Silveira, Milton Santos. Hoje a gente tem lideranças, mulheres maravilhosas, incríveis, né, que eu sigo muito, né, Bell Hooks, nossa Conceição Evaristo. Nós temos
agora a nossa ministra da Igualdade Racial, nós temos a nossa ministra da Saúde, Nízia Trindade, nós temos nossa ministra Marina Silva, né? E por aí vai, né? Nossa ministra Sônia Guajajara. Então, assim, é uma coisa que acaba sendo mesmo natural, né? Para mim isso é natural que eu faça isso, sabe? Assim, não foi uma escolha, aconteceu. Eu acho que é isso aí. Muito legal. Você, filhos vai você, né? É a mesma que eu ia fazer. Porque eu venho de família de fotógrafo também, né? Você já está na terceira geração, né? Seus filhos são fotógrafos também. O Ricardo, né? Só o Ricardo. Ricardo Moraes trabalha na Reuters e a Lígia, que é a minha filha mais velha, trabalha no Retrato Espaço Cultural comigo. Ah, que legal. Então respondeu a pergunta. Trabalham com ela. A gente ia perguntar se eles trabalham com você. Ele é da agência Reuters, e ela trabalha com você no Retrato Espaço Cultural. Ela dirige a Birosca. Ah, que eu vou lá almoçar. Que você tem que ir lá almoçar. Aliás, a Aninha já é todos têm que conhecer. É muito legal. E além de dirigir a Birosca, ela me ajuda na administração toda do retrato, né? Tá junto comigo, caminhando junto. Tenho 4 netos, um casal de cada filho. E por enquanto nenhum ainda fala em fotografia, mas um pouco quem difícil sabe, alguém escapar, né? Vamos ver. E o Sérgio tem a filha, talvez por isso a confusão. A filha do Sérgio, meu irmão, é fotógrafa. Ah, então é isso. É a Luísa Moraes. Que legal. Quando vocês se encontram, vocês conversam sobre fotografia ou não? Sim, acho que sim. Acho que é quase impossível, né? A gente não conversar sobre fotografia. Mas é mais um sacaneando o outro. Fala, pô, que porcaria de foto que você fez. Não tinha um lugar melhor para fotografar. Normalmente é por aí. Muito legal. Inclusive, lá no espaço, tem um lugar onde você visita. Eu nunca vi aberto, mas eu já vi num vídeo que a Nana apresentou para o Paraty, eu acho. Que ela mostrava que você pode deixar o seu santo lá. Então. Vocês querem que eu conte do espaço? Claro. Então, o espaço, Retrato Espaço Cultural, foi fundado por mim e meu marido, Carlos Gadelha, em 2017. Veio um pouco em decorrência também do momento que a gente já vem vivendo desde 2016, né? Que a gente vem vivendo uma repressão em relação à cultura, uma desvalorização, sobretudo, em relação à cultura, e espaços fechando, né? Alternativas se fechando, cursos se fechando. E como você conheceu lá o retrato, eu estava lá sozinha num estúdio com aquele espaço todo. Onde hoje é a Birosca e a Galeria Escombros, era de fato um escombro. Não tinha a laje, não tinha janela, não tinha chão, não tinha teto, não tinha nada. E aí, bom, eu fiquei doente em 2011 também, aí quando eu voltei, o mercado também já tinha se acomodado de outro jeito, porque eu fiquei fora e tal, então já estava com uma dificuldade também em relação a isso, e vendo aquele espaço maravilhoso só para mim. E aí, conversando então com meu marido, eu falei, poxa, eu tinha um sonho de transformar isso aqui num espaço cultural. Aí ele falou, a gente pode tentar, né? De repente, vamos ver o que a gente consegue. Foi aí que a gente começou, então. A primeira ideia foi fazer a laje e a galeria embaixo e uma pequena cantininhazinha de bar, e começamos a atuar lá. E aí tem uma escada, embaixo dessa escada tem uma espécie de uma gruta. E essa escada da galeria leva para a laje. Aí eu pensei, nossa, parece uma gruta isso aqui. Aí eu tive a ideia de fazer a Gruta de São Jorge, para simbolizar, sobretudo, a nossa filosofia no Retrato Espaço Cultural, que é a filosofia do acolhimento a toda a diversidade em relação a tudo, as religiões, a maneira de ser, a maneira de pensar. Nós queremos acolher, conversar
e estar junto de todos e todas e todes, né? Então, eu tive a ideia de fazer uma gruta que São Jorge acolhe todos os santos. E os artistas, as pessoas que fizessem ou farão ou fizeram qualquer coisa lá no retrato, podem deixar seu santo lá dentro, que São Jorge acolhe. E aí, de fato, as pessoas começaram a deixar seus santos. Então, tem Santo Antônio, Santa Luzia, tem caboclo, tem pedra, tem terço, tem budista, tem uma pintura de uma coisa que eu nem sei o que é. Não importa. Não importa, é o santo de alguém. Eu só falava que é santo, não é demônio, entendeu? Então, aí, se o seu santo for a Bell Hooks, se você quiser botar uma foto da Bell Hooks lá, ele vai aceitar. Agora, se o seu santo for chegado assim a teorias fascistas, aí São Jorge não acolhe, não, né? E aí, então, a gruta foi tomando a sua própria vida. Isso é muito legal. Muito. Tem gente que vai lá no espaço só para conhecer a gruta. E é uma coisa pequenininha, singela, muito simbólica. Aí já fiquei curioso. Muito representativa. As crianças adoram ficar lá dentro. Eu acho mó barato. Elas brincam lá dentro da gruta. E as pessoas visitam mesmo. E aí ela foi virando assim uma instalação viva que vai contando um pouco a história do próprio espaço, né? Nana, dá um endereço, porque tem gente que só escuta a gente, não é só vídeo, então é legal você falar o endereço e os horários, quem pode visitar, o que está lá hoje sendo exposto, dá um panorama desse. Retrato Espaço Cultural tem 2 entradas. A entrada que hoje é a principal é pela Rua Benjamin Constant 115, Fundos, que é próximo ao metrô da Glória, fácil acesso. O retrato está funcionando de quarta a domingo. No momento, a gente está sem exposição agora, por conta de carnaval, dessa coisa toda, mas tem pequenos eventos na galeria. A galeria ela funciona também como uma espécie de auditório nosso. Ela não é só para exposição. Ela tem vários eventos, desde lançamento de livros, projeções, apresentação de poesia, lançamento de CD, rodas de conversa e tal. Então, agora, neste momento, a gente está sem exposição, mas a birosca funciona de quarta a domingo. De quarta a sexta, das 5 às 10 da noite, e nos fins de semana abre para almoço a partir da 1 também até às 10 da noite. Muito legal. E a gente também tem lá um espaço educação, que chama-se Espaço Educação Valda Nogueira, que foi em homenagem à fotógrafa Valda Nogueira. Procurem saber sobre ela. Valda foi uma grande fotógrafa que morreu em 2019 num acidente de trânsito muito triste. Ela estava no auge da sua vida, da sua produtividade, mas ela nos deixou um legado muito importante fotográfico. A obra dela é muito importante, muito representativa, que dialoga totalmente com a fotografia humanista e popular. E aí nós batizamos, então, o Espaço Educação Valda Nogueira, em homenagem à Valdinha, para que todos que entrem no espaço saibam quem é a Valda, tamanha a importância que ela teve na fotografia, na sua curta presença junto com a gente, né? Mas ela continua, né? Junto com a gente. Verdade. E aí, no Espaço Educação Valda Nogueira, vai ter uma série de oficinas também, que a gente já está montando a grade, e esse ano a gente já está com várias ideias aí para o espaço. A gente tem o Instagram, retrato, _ Espaco Cultural, e lá a gente vai anunciando as nossas programações. Muito bacana. Muito bom. E aí? Acho que é isso. É isso? É isso. Tá satisfeita? Eu falo muito. Eu queria poder conversar mais, mas a gente tem horário e... Tem uma outra convidada aqui que vem hoje, que você hoje... conhece. Quem? Que é a Cláudia Tavares, que já fez uma projeção que lá ótimo! no espaço. Sim, claro que eu conheço. A gente está numa temporada
só de mulheres. Que ótimo. Estamos nos retratando. Porque a gente fez as 2 primeiras temporadas, uma menor, são do mesmo tamanho, né? São do mesmo tamanho. 2 temporadas e a gente viu que majoritariamente vieram homens. Por conta da facilidade de chamar naquele primeiro momento. A gente foi seguindo muito as referências. A gente chamava uma pessoa, essa pessoa indicava outra pessoa. Indicava E aí vinham pelas indicações, aí quando a gente viu, tinham pouquíssimas mulheres. E aí a gente falou, poxa, não tá legal. Não tá legal, tem que equilibrar isso. Então Somos um homem e uma mulher apresentando, não tem porquê só homens sentarem para contar. E fotografia não é feita só de homens, muito pelo contrário. Exatamente. Uma coisa, se me permitem sugerir, é uma preocupação que eu tenho tido muito lá no Retrato Espaço Cultural, que é trazer pessoas que têm menos acesso, né, a esse tipo de programa, como fotógrafos e fotógrafas negras, como, né, a gente, fotógrafos e fotógrafas indígenas, que a gente tem muito hoje em dia, porque eu tenho refletido muito sobre a maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente olha e a maneira como os lugares de poder são ocupados e a importância, sobretudo, dos lugares de poder serem ocupados com diversidade, né? Então, a gente trazer um fotógrafo ou uma fotógrafa, por exemplo, que seja um militante LGBT dentro da fotografia, a gente traz preocupações que a gente desconhece. Então, quando a gente traz à tona essas reflexões de grupos, de pessoas que não têm acesso ao poder, a gente renova até a nossa maneira de trabalhar. Eu fiquei muito... a discussão, por exemplo, é uma discussão que não tem a ver com fotografia, mas tudo tem a ver com fotografia, na verdade, né? A discussão das cotas, por exemplo. Eu já vi muitos professores a favor e muitos contra. Mas me chamou a atenção um professor que era contra e virou a favor, na prática. E o que essa professora, porque é uma mulher, o que ela colocou é que ela era contra porque ela achava que, sei lá, não importa porque ela era contra. Na verdade, o que me importa mais é dizer o que a fez mudar de ideia. Foi que, ao ter contato com o movimento negro, por exemplo, que vem junto, né? Ao ter contato com outras realidades que ela desconhecia de fato, ela reestudou a matéria que ela dava. Porque ela viu que tinha diversos outros pontos de vista. E aí a gente chega no Ripper, por exemplo, quando ele cita a Chimamanda, que é uma escritora africana e que ela tem um livro, que é um livro muito pequeno, que eu recomendo, vou até olhar para a câmera, que eu recomendo muito, que se chama O Perigo da História Oficial, que é justamente esse. E a gente pode transportar isso para todas as nossas ações e as nossas vivências. Você ter um ministério especificamente indígena, por exemplo, é fundamental, porque são questões que a gente desconhece e que tem que ter essa representatividade, assim como na fotografia, né? Então, a gente tem fotógrafos muito importantes e conhecidos, negros e negras, mas a gente tem muito pouco conhecimento do que eles pensam. Sim. Maravilhoso. Né? Quem que você pode deixar de nome aqui pra gente correr atrás? Aí chamar? o meu nervoso não vai deixar eu lembrar agora. Aí eu te mando pelo WhatsApp. Manda pra A gente. gente vê nos bastidores. Sim. Porque aí eu posso ser injusta, eu fico nervosa, a cabeça fica meio embotada. Tranquilo. Então eu vou pensar direitinho. Não, mas indica, a gente quer trazer, faz todo sentido. A nossa ideia é essa aqui. Aqui, acho que, não sei se você percebeu, a gente não quer se aprofundar. Tem muita gente falando de técnica de fotografia na internet. Você vai aprender o que você quiser hoje no YouTube. Talvez você não aprenda, mas tem gente tentando te ensinar lá quase tudo quanto é tipo de técnica. E aqui a gente quer saber muito mais quem é você, por que você começou na fotografia, e aí isso não serve só para Nana, para todas as pessoas que já sentaram aqui.
qual a primeira câmera que você usou, mas você não precisa esmiuçar essa primeira câmera, é muito mais um papo aberto sobre fotografia e para incentivar os fotógrafos, para também não é moldar, mas direcionar eles já, porque tem vários insights aqui que a gente teve hoje que já pode ser é melhor às vezes que uma aula na internet. O cara já pula uma etapa, porque a Nana falou a mesma coisa. Você falou uma coisa aqui hoje que me lembrou muito que a Gabriela Massotti, é isso? Isso. Falou que é exatamente isso. Que as mulheres, ela tá falando sobre feminismo e que muito mais do que se empoderar é estar em cargos de liderança. É não só disputar a parede da galeria, mas ser a galerista. Exatamente. E ser a editora, e ser a patrocinadora quando ela pode. Então, é muito mais, assim, óbvio, muito importante estar na parede, mas definir quem está na parede pela visão de uma mulher também é importante, de um índio, de um negro, de um LGBT e de todo mundo, um pouco de cada. E não só uma visão única e como o livro o perigo da história oficial. É isso. Né? E também, quando você estava falando, eu também penso que o mercado ele tem uma estratégia um pouco opressora em relação a equipamento e técnica. Assim, quando eu digo um pouco opressora, é no sentido de usar a possibilidade de você ter equipamento e a possibilidade de você alcançar a técnica como formas de eliminar... Mesmo. Né? Se você não tem a Canon mirrorless nova, você não está atualizado. E a gente sabe que a gente fotografa até com lata, né? Sim, exatamente. Que são as pinrolhas, etc., com telefone. Né? Então, o que eu costumo... busco trazer como mensagem para quem pretende ser fotógrafo, é que é sempre pensar que quem faz a foto não é a câmera. É você. É o seu olhar, é o seu saber, é o que você carrega. Já dizia o nosso querido... Ansel Adams. Não, nosso querido brasileiro, o brasileiro que morreu 2 anos atrás. Aff, Maria, não vou lembrar o nome, não vou poder citar nosso querido. Mas o fato é o seguinte... Cite as aspas. Era Maurício Lissovski? Não, ele era negro. Ai, gente, esqueci o nome dele. Eu não podia esquecer o nome dele. Vocês cortam isso aí depois, não, tá? A gente deixa. Mas o que eu queria dizer... Mas a gente depois coloca na Olha, tá aqui, a Nana não lembra nenhum nome. Tá claro, porque ela não conseguiu citar nenhum. Eu avisei isso no bom. começo, foi exatamente, né? Então, já tá... Quem não viu o começo, chegou no fim, eu avisei. Eu fico nervosa e esqueço o nome de todo mundo. Até de filho eu esqueço o nome, se for dependendo do nervoso. Mas bom que ninguém fica com ciúme. Mas o fato principal que eu quero dizer é isso. Você não precisa ter a melhor câmera do mercado para ser fotógrafo. Não. Claro que se você pretende fotografar para uma agência publicitária, ela vai te eliminar porque você não tem. Mas para ser fotógrafo, mesmo que não seja profissional, mas mesmo profissional também, o que vale é o seu olhar, é o que você pensa, é o que você tem a dizer, é o que você tem a questionar, é o que você tem que esculhambar mesmo. E para isso, você precisa sim ter conhecimentos técnicos, mas você não precisa ter o melhor equipamento e nem o conhecimento técnico mais avançado do mundo, porque linguagem, a gente entende a essência da linguagem. E depois a gente vai em que a gente entende a essência da linguagem, que são princípios básicos, aí a gente brinca do jeito que a gente quiser, né? Então, assim, é muito comum isso. Eu ouvi assim, mas eu não tenho uma câmera igual à sua. Eu falei, mas pega o teu celular e faz a tua foto. O que é mais importante? É o que está escrito na foto? Ou é a quantidade de pixel que ela tem? O que é mais importante, né? Então, eu defendo muito isso, sabe? O que é mais importante é a narrativa que essa foto te provoca? Ou é você falar, ai, que máximo,
Como é que ele fez essa foto? Não me interessa isso, né? A mim, pelo menos. A mim me interessa o que está dito, o que está exposto de verdade, né? É a exposição, o que você expõe. E isso sempre depende de um diálogo, seja ele qual for. Um diálogo com o pôr do sol, um diálogo com a pessoa que você está fotografando, um diálogo com esse copo que eu estou fotografando, mas é um diálogo. Você não faz nada sozinho. Até um autorretrato é um diálogo, né? Então, para isso, você não precisa da melhor câmera do mundo, né? E não deixe de perseguir o teu caminho porque você acha que você não tem a melhor câmera do mundo, né? Exatamente. Com vocês, Nana Moraes. Muito bom. Nana, muito obrigado. É uma honra de verdade te receber, ouvir você falar. Sua história fez ainda mais sentido para mim, como eu te contei aqui no meio da entrevista, do papo. E obrigado. Obrigado de verdade de ter gastado seu tempo ensinando a gente um pouco mais. Não gastei tempo nenhum. Foi uma honra, né? Um privilégio. É um privilégio te ouvir assim, pessoalmente. E quem tá aí, aproveita, porque não é todo dia que você tem uma pessoa do gabarito da Nana e com as ideias e posicionamento político e falando sobre tecnologia e sobre outras coisas para você. É uma pessoa que realmente, ela não é só uma fotógrafa de livros, ela é uma fotógrafa que trabalhou para o mercado high level e trabalha para esse mercado, com os principais diretores de arte, agências e atores, atrizes, modelos, o que você imaginar aí, e diretores de banco, e o que você quiser saber, eu tenho certeza que a Nana já fez, porque eu conheço um pouco da história dela. Então, assim, ela sabe do que ela está falando, não importa qual área da fotografia você está escolhendo aí, ou se você só é um interessado por fotografia, o que ela falou aqui é Bíblia. Então, siga. Verdade. É uma fotógrafa completa, né? Híbrida. Isso, que total. Consegue atuar nos dois campos de forma, assim, impecável. Total. Parabéns, Nana. Obrigada. Obrigada pelo carinho de vocês também. Aninha, quer fazer o final? Vamos fechar. Então, gente, fechamos esse episódio lindo aqui, mais um episódio incrível, que a gente se sente muito honrado aqui de participar. Quero agradecer a presença de vocês, de estarem sempre acompanhando, comentando aqui. Se você não está inscrito ainda no canal, mas assiste a gente, se inscreve, manda para os seus amigos, para os seus inimigos. A gente precisa desses números para conseguir trazer mais conteúdo, mais gente incrível como a Nana aqui para você, né? Todo esse processo tem o apoio da Betamax, mas aí eles também têm boletos para pagar, né? Então não dá para ser tudo 0800. A gente quer agradecer também os nossos apoiadores, a revista Portfólio, que está sempre aqui com a gente, a Fox, o Léo Saldanha, que é um super amigo e que apoia demais a gente, tá dando aula de marketing pra gente agora, consultoria, tem todo um processo por trás aqui para trazer tudo isso para vocês. E finalizar agradecendo ao nosso apoiador, o nosso patrocinador, a Banlec, uma plataforma que te ajuda a vender fotos. Lá você consegue colocar seu portfólio, você consegue trabalhar com fotografia de vários mercados, de esporte, de eventos. Você pode fazer ensaios sensuais e colocar num pacote, um álbum privado. Você tem várias possibilidades. Eles trabalham também final de semana, ou seja, o seu cliente consegue ter suporte a qualquer hora para poder comprar as fotos. Isso te dá liberdade para você poder fotografar mais e fazer o que você mais gosta. É isso. Beijinho, gente. Beijo. Obrigado. Tchau. Beijo. Tchau.